Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 16 de fevereiro. O Supremo reafirma a decisão que restringe comunicação entre investigados por tentativa de golpe de Estado. O ministro Alexandre de Moraes explicou que em nenhum momento houve proibição de comunicação entre advogados ou qualquer restrição ao exercício das atividades profissionais. Esse é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. Ministro André Mendonça convoca audiência de conciliação em ação sobre acordos de leniência na Lava Jato. Em decisão unânime, ministros do STF rejeitam denúncia por peculato contra ex-deputado federal Luiz Sérgio. E ainda, a campanha do Ministério Público de São Paulo de combate à violência contra a mulher em espaços de lazer. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, reafirmou decisão que proibiu qualquer comunicação entre os investigados por tentativa de golpe de Estado. E destacou, em nenhum momento houve proibição de contatos entre advogados. Viviane Novaes. O ministro Alexandre de Moraes se posicionou depois de uma manifestação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Na decisão que autorizou a Operação Tempus Veritatis, deflagrada pela Polícia Federal na semana passada, o ministro proibiu a comunicação dos suspeitos com outras pessoas para não atrapalhar as investigações sobre a tentativa de golpe de Estado. No esclarecimento, o ministro destacou que, diversamente do alegado pelo Conselho Federal da OAB, em momento algum houve proibição de comunicação entre advogados ou qualquer restrição ao exercício essencial e imprescindível da atividade da advocacia para a consecução efetiva do devido processo legal e da ampla defesa. Alexandre de Moraes afirmou que a cautelar de proibição de manter contato com os demais investigados é medida que se faz necessária para resguardar a investigação, evitando-se a combinação de versões, além de inibir possíveis influências indevidas no ânimo de testemunhas e de outras pessoas que possam colaborar com o esclarecimento dos fatos. O ministro acrescentou que os investigados não poderão comunicar-se entre si, seja pessoalmente, seja por telefone, e-mail, cartas ou qualquer outro método, inclusive estando vedada a comunicação dos investigados realizada por intermédio de terceira pessoa, sejam familiares, amigos ou advogados, para que não haja indevida interferência no processo investigativo. O ministro disse que não há prejuízo às prerrogativas da advocacia e que os direitos constitucionais da liberdade do exercício profissional e da comunicação estão garantidos. Em decisão unânime, os ministros do STF rejeitaram denúncia por peculato contra o ex-deputado federal Luiz Sérgio Oliveira e a ex-secretária parlamentar Camila Loures Pascoal. O peculato ocorre quando o funcionário público se apropria ou desvia bem público de que tem posse em razão do cargo, em benefício próprio ou de outras pessoas. De acordo com a denúncia da Procuradoria-Geral da República, o político teria mantido Camila em cargo comissionado, recebendo salário sem trabalhar. O relator, ministro Gilmar Mendes, afirmou, entre outros pontos, que a acusação não comprovou que Luiz Sérgio tivesse conhecimento da suposta situação irregular. E mesmo que se considere que Camila tenha recebido salário sem a devida contraprestação dos serviços, não houve a demonstração da forma pela qual os valores tenham sido indevidamente subtraídos, já que o pagamento se deu em virtude de sua nomeação. Assim, segundo o ministro, a denúncia apresentada não se adequa ao crime de peculato, embora a conduta possa vir a constituir ilícito administrativo ou civil. E o ministro Cristiano Zanin, do Supremo, suspendeu 20 decretos municipais de cidades de Santa Catarina que derrubavam a exigência do esquema vacinal completo para matrícula na rede pública. Anderson Marcoverde tem os detalhes. O ministro Cristiano Zanin atendeu a um pedido do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Na prática, os decretos questionados se referem à exigência da vacina contra a Covid-19. O partido alegou que as normas violam preceitos fundamentais previstos em 4 artigos da Constituição. Entre eles, o artigo 6º, que estabelece que a saúde e a proteção à infância são direitos sociais.
Na decisão, o ministro Zanin destacou que o direito de todos os brasileiros de viver em um ambiente sanitariamente seguro deve se sobrepor a pretensões individuais de não se vacinar e que, em se tratando de crianças e adolescentes, a legislação infraconstitucional reforça a necessidade de proteção, conforme se observa no Estatuto da Criança e do Adolescente. Zanin lembrou ainda que, durante a crise sanitária da Covid-19, o Supremo Tribunal Federal se manifestou pela obrigatoriedade da vacinação. A decisão individual do ministro tem efeito imediato, mas ainda deverá ser referendada pelo plenário. Começou hoje o julgamento de uma ação que questiona a norma do Piauí, que prorrogou por 10 anos as permissões para o serviço de transporte alternativo intermunicipal de passageiros. O processo está em análise no plenário virtual do STF, sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. Marta Ferreira tem mais informações. A Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, ABRAT, é autora da ação e contesta a validade de uma lei estadual de 2022. De acordo com a ABRAT, o governo do Piauí abriu o chamamento público para o transporte alternativo em 1999, com validade de 5 anos. Após o fim desse período, prorrogou os contratos até a homologação da próxima licitação, que ocorreu em 2014. No entanto, em 2022, o Estado estendeu a validade dos contratos de 1999 por mais uma década. Assim, a atual licitação coexiste com contratos que já deveriam ter sido finalizados, o que seria irregular. O caso foi levado para julgamento no plenário virtual sob a relatoria do ministro Dias Toffoli, que atendeu ao pedido da ABRAT. Para ele, houve ofensa ao artigo 175 da Constituição Federal, que determina a exigência de licitação para a prestação de serviços públicos. No voto, Toffoli destaca que a norma restaura a vigência de permissões que já haviam vencido, tornando os permissionários que se beneficiaram novamente delegatários do serviço público de transporte intermunicipal, sem observância de prévia licitação. Além disso, a lei também prevê a prorrogação destas delegações de forma automática, dispensando novamente o procedimento licitatório exigido pela Constituição para a delegação de serviços públicos mediante permissão. Assim, votou pela inconstitucionalidade da norma. O prazo para os demais ministros apresentarem o voto termina dia 23 de fevereiro. PF faz operação para combater fraudes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Assunto para o próximo bloco. Até já. O ministro André Mendonça, do Supremo, convocou para o próximo dia 26 de fevereiro uma audiência de conciliação ligada à ação que questiona os acordos de leniência celebrados entre o Estado e empresas no âmbito da Operação Lava Jato. A ação foi apresentada por 3 partidos, PSOL, PCdoB e Solidariedade, que alegam que os pactos foram firmados antes do acordo de cooperação técnica que definiu regras para o procedimento. As legendas apontam a ocorrência de supostas ilicitudes. Em razão das peculiaridades do caso e das informações apresentadas, o relator entende que há espaço para a tentativa de conciliação sobre a matéria. Ele ressaltou ainda que a finalidade da audiência é consensual. Assim, é recomendável que as manifestações tenham caráter propositivo e resolutivo. A primeira turma da Suprema Corte cassou a decisão que tinha reconhecido o vínculo de emprego entre o escritório e os advogados associados. A decisão ocorreu no plenário virtual. Repórter Viviane Novaes traz as informações. O escritório de advocacia entrou com uma reclamação no Supremo contra uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, que fica em Recife, Pernambuco. O TRT havia reconhecido o vínculo de emprego do escritório com os advogados associados. No STF, o escritório alegou que o contrato de associação é regulamentado pela OAB e que a própria Corte já reconheceu que a terceirização da atividade fim ou meio é constitucional. Segundo o relator ministro Cristiano Zanin, o Supremo fixou a tese de que a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas é lícita, independentemente do objeto social das empresas envolvidas.
No voto, o relator afirmou: no caso em análise, a Justiça Trabalhista, ao desconsiderar as contratações como advogados associados, desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica de organização das atividades produtivas e de associação. Todos os ministros da primeira turma do STF acompanharam o voto de Cristiano Zanin e cassaram a decisão do TRT. Com isso, o escritório não tem vínculo com os advogados associados. A Polícia Federal fez hoje uma operação para combater fraudes no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, em Marabá, no Pará. Um homem é suspeito de ter sido aprovado 2 vezes no exame para o curso de medicina, se passando por outras 2 pessoas. Os 3 foram alvos de mandados de busca e apreensão. Nas casas dos investigados foram apreendidos telefones celulares, provas do Enem de 2019 a 2023 e manuscritos. Não houve prisão. A perícia da Polícia Federal constatou que as assinaturas nos cartões de resposta e as redações não foram produzidas pelos escritos dos processos seletivos do Enem. Para se passar por outros candidatos, o suspeito de fazer as provas pode ter usado documentos falsos. As investigações estão em andamento também para descobrir se existem outros aprovados irregularmente por meio do esquema criminoso. Se confirmada a hipótese criminal, os investigados poderão responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso, entre outros. A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça reforçou o entendimento de que prisão preventiva não pode ser decretada apenas com base na falta de localização do réu. Os detalhes com Kátia Gomes. A posição foi reafirmada quando os ministros analisaram recurso em habeas corpus. No caso, o réu foi citado por edital por não ter sido encontrado para citação pessoal e não ter respondido à acusação de uso e tráfico de drogas, nem constituiu advogado, sendo considerado em local incerto. Para o juízo de primeiro grau, a falta de localização do réu colocava em risco a aplicação da lei penal e dificultava o desenvolvimento do processo, o que justificaria a decretação da medida cautelar extrema. Após o acusado ser preso, a defesa requereu habeas corpus ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas a Corte considerou que a decretação da preventiva estava devidamente fundamentada e que a medida era necessária para assegurar a instrução do processo. No STJ, a 5ª Turma deu provimento ao agravo regimental e revogou a prisão do réu. O relator, desembargador convocado João Batista Moreira, citou doutrina e precedentes do STJ no sentido de que a simples não localização do réu não pode levar à conclusão imediata de que haja risco para a aplicação da lei penal. O magistrado ressaltou, no entanto, a possibilidade de que haja nova decisão pelo encarceramento preventivo, caso sejam apontados fatos supervenientes que o justifiquem. A partir de uma ação do Ministério Público Federal, a Justiça condenou o ex-prefeito de um município do Maranhão por improbidade administrativa. Márcio Fontinelli tem as informações. De acordo com as provas apresentadas pelo Ministério Público Federal, entre 2013 e 2016, o ex-prefeito de Amapá do Maranhão, Juven Charles Alves, recebeu R$200 mil do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, mas não deu seguimento à contratação de empresas para a construção de uma escola no município, nem prestou contas ao Ministério da Educação sobre a aplicação do dinheiro. O ex-prefeito foi condenado a devolver o valor aos cofres públicos, acrescido de juros e correção monetária, e ao pagamento de multa. Ainda cabe recurso da decisão. Um servidor público conseguiu na Justiça a transferência do local de trabalho para outra cidade, onde a filha dele poderá fazer um tratamento de saúde adequado. A decisão favorável ao trabalhador foi da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Repórter Ana Paula Souza. Um policial rodoviário federal lotado na delegacia de João Molevade, em Minas Gerais, pretendia sua remoção para Nova Lima, também em Minas Gerais, onde são oferecidas as terapias necessárias para o tratamento de sua filha, que tem síndrome de Down. Ele juntou ao processo relatórios médicos que apontam a necessidade de manter as sessões terapêuticas individuais semanais.
Administrativamente, a União negou o pedido do servidor, alegando que os requisitos legais não foram devidamente atendidos, pois não houve comprovação de que a lotação atual do servidor seja fator de risco e muito menos de que haja impossibilidade de tratamento da filha. No primeiro grau, o pedido do policial foi atendido, mas a União recorreu ao TRF1. A primeira turma da Corte decidiu por manter o direito do servidor à remoção. Ao analisar o caso, o relator, juiz federal Fausto Mendanha Gonzaga, destacou o artigo 36 da Lei 8.112 de 1990, Estatuto dos Servidores Públicos, que regulamenta a remoção por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente. O magistrado citou jurisprudência do próprio TRF1, no sentido de que, em casos como o que está sendo analisado, a remoção é medida que se impõe a fim de proporcionar qualidade de vida à filha, para que se efetivem os direitos fundamentais que lhe são conferidos constitucionalmente. A Advocacia Geral da União fechou mais de 300 acordos para pagamento de benefícios previdenciários a indígenas. Foi durante o juizado itinerante em Mato Grosso do Sul. Quem acompanhou foi o repórter Rafael Braga. O juizado itinerante indígena teve como objetivo garantir o acesso à justiça em locais distantes dos fóruns, promovendo direitos de cidadania às populações das aldeias Jogapiru, Bororó e Panabizinho, que reúnem cerca de 25 mil indígenas em Dourados, no Mato Grosso do Sul. A participação da AGU foi feita na representação do Instituto Nacional do Seguro Social, analisando juridicamente a solicitação de benefícios previdenciários. Os procuradores da AGU acompanharam cerca de 500 audiências durante os 5 dias de ação itinerante aqui na aldeia Jogapiru. Nesta edição do evento, se destacaram os pedidos de concessão do benefício de prestação continuada e do salário maternidade. Michele Machado, da etnia Kaiowá, procurou atendimento para pleitear auxílio-doença para o irmão que passa por tratamento oncológico e está impossibilitado de se deslocar até as sedes do INSS e da Justiça Federal. E a gente já passou pela perícia, a gente já veio para a audiência, então a gente abriu o processo, correu o processo e já finalizamos o processo em uma tarde. Em uma tarde? Uma tarde, praticamente. Menos de 4 horas. Os indígenas passaram por triagem realizada pela Justiça Federal e pela Defensoria Pública da União, sendo encaminhados para audiências. As ações vêm aqui para a sala das audiências, onde tem as mesas que são formadas pelos juízes, né, o procurador e o defensor público. E chegando aqui, a gente faz uma análise, a gente pesquisa o CNIS, os documentos anexados, para verificar se a parte tem ou não direito ao benefício. Havendo direito, e o que eu posso dizer é que nesse mutirão, grande parte tem tido direito. Eu diria que a maior parte dos casos viram acordos, até pela triagem que já é feita pela Defensoria. Durante o juizado, foram celebrados 322 acordos, o que representa mais de 70% dos casos analisados. Os benefícios previdenciários que serão pagos aos indígenas somam mais de R$1 milhão. Nós é que propomos o acordo em tudo isso que está acontecendo. Cabe à AGU, à PGF, fazer uma boa análise do caso concreto como um todo, e verificar a possibilidade de reconhecer o direito de quem de fato tem. É a nossa primeira experiência, daqui a gente está constatando diversas situações, diversos problemas que a gente vai tentar levar para frente para tentar trazer outras possibilidades, solução. No próximo bloco, a gente fala sobre a campanha de combate à violência contra a mulher em espaços de lazer. Voltamos já. Uma parceria do Tribunal de Justiça do Paraná com o Instituto Mundo Melhor oferece treinamento profissional para adolescentes acompanhados pela Vara da Infância e da Juventude do Estado. São iniciativas que preparam os jovens para o mercado de trabalho, como mostra a repórter Joenalva Porto. De um lado, adolescentes que estão sob a proteção do Estado até completarem 18 anos. Do outro, jovens que cumprem medidas socioeducativas para se reintegrarem à sociedade. Mas uma coisa eles têm em comum: a oportunidade de construir um futuro diferente. Quando a gente está num lugar desse, a gente pensa
tipo, não pensa muito, mas daí se você começar a querer fazer as coisas boas, daí esses cursos, assim, ajuda bastante. Tipo, abre a mente, você nem pensa mais em coisa errada. Essa é a expectativa da parceria entre o TJPR e o Instituto Mundo Melhor, que tem o objetivo de levar capacitação para os adolescentes em vulnerabilidade e promover desenvolvimento social. No Paraná, 31 comarcas já aderiram ao acordo de cooperação. Em 2 anos, mais de 14 mil atendimentos foram realizados. Sugeriram para que todas as varas de infância e juventude tivessem um acesso direto e desburocratizado dos nossos projetos, tanto de atendimento primeira infância, 0 a 6, a adolescência, capacitação de jovens, situações que nós já atuamos há muito tempo no estado do Paraná. Existe muita vulnerabilidade, muita exposição, assim, dificuldade de acesso mesmo a serviços básicos, né? E aí, em comarcas menores, essa dificuldade ela é mais acentuada ainda, né? Considerando a dificuldade até mesmo, muitas vezes, de profissionais, por exemplo, para fazer curso. Então, realmente, assim, é uma alternativa muito, muito importante, mas é essencial, né, o êxito, assim, que tem esse envolvimento, né, do judiciário e dos atores também, né? Os projetos são diversos, desde a capacitação dos profissionais que atendem os adolescentes até a profissionalização dos jovens, através de aulas presenciais ou de um ambiente virtual. São dezenas de cursos que apresentam a eles um universo de possibilidades. As audiências de advertência com relação às medidas de prestação de serviço reduziram consideravelmente. E sempre a manifestação da rede de apoio da infância foi sempre positiva com relação ao cumprimento das medidas, com relação aos cursos que eram aplicados. Um dos cursos presenciais foi realizado no ano passado em Ponta Grossa. Adolescentes acompanhados pela Vara da Infância e da Juventude se formaram em panificação, uma ferramenta que vai ajudá-los a entrar no mercado de trabalho ou até ter o próprio negócio. Ao analisar depois o resultado do curso, verificamos, né, esses meninos e meninas voltados para uma profissão que antes disso eles sequer imaginavam, né? Que faz com que a gente, na sequência dessa aprendizagem, consiga fazer encaminhamentos desses meninos, né, para serem inseridos no adolescente aprendiz, receber um salário, receber, né, mais, né, conhecimentos, para se prepararem realmente, né, para o mundo adulto. O Ministério Público de São Paulo detalhou esse mês os objetivos de uma campanha de conscientização. Nós vamos falar sobre ela agora e você vai ver que a preocupação maior é fazer uma proteção às mulheres que estiverem em espaços de lazer em São Paulo. Acompanhe. O Pacto Ninguém Se Cala surgiu com o objetivo de incentivar uma política pública de combate à violência de gênero que já existe no estado de São Paulo, desde o ano passado. Agora, a ideia é trazer mais visibilidade à iniciativa paulista e ampliar as ações de enfrentamento à violência contra a mulher, com a ajuda de estabelecimentos parceiros, como bares, restaurantes e casas noturnas. Para isso, o Ministério Público de São Paulo e o Ministério Público do Trabalho detalharam os objetivos centrais do projeto. Os estabelecimentos que aderirem ao pacto de forma voluntária podem adotar, entre outras ações, medidas preventivas para o enfrentamento dos casos de violência, como estupro e assédio. Também devem fixar cartazes, painéis digitais e outras formas de comunicação com as vítimas para que elas possam receber orientação dos funcionários. Uma das situações que nós colocamos de exemplo é justamente a fixação de cartazes nos banheiros femininos com a indicação de algum drink, por exemplo, que a pessoa pode pedir no balcão sem precisar dizer que está sendo vítima de violência. Ela pede aquele drink e imediatamente o profissional que está ali ele já está capacitado para saber que aquela é um código que ela vai ser protegida. Então, ela vai ser conduzida a uma sala isolada, onde ela vai ficar longe do possível agressor e terá as pessoas indicadas pelo estabelecimento já capacitadas para fazer o acolhimento dessa vítima e tomadas as providências necessárias. De acordo com o Ministério Público, 66% das mulheres já sofreram algum tipo de assédio. Mais da metade delas deixaram de frequentar esses lugares por causa da violência. Outras 41% disseram que se sentem seguras em grupos de amigos. E 40% delas sofreram um contato físico do agressor.
No fim do ano passado, uma lei federal sancionada aqui no Brasil foi inspirada no caso do ex-jogador Daniel Alves, acusado de estuprar uma mulher em uma boate na Espanha. Assim como o Pacto Ninguém Se Cala, a lei brasileira determina regras que os estabelecimentos devem seguir para prevenir a violência contra a mulher e proteger as vítimas. A norma inclui treinamento de funcionários que podem até chamar a polícia. As medidas valem tanto para os clientes quanto para quem trabalha nesses locais. Após a aprovação no Congresso, a lei deve entrar em vigor em 180 dias, ou seja, a partir do segundo semestre deste ano. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você. Aproveite o fim de semana.